Olá, viva, bem-vindo ao Contraponto, edição especial e eleição do chefe do Executivo. A partir de agora, em direto, na Rádio Macau, no Canal Macau e também na internet, vamos acompanhar a eleição do 5º chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau. A eleição vai começar às 10 horas e mais tarde vamos dar em direto a conferência de imprensa e fazer aqui a sua análise. Mas a começar esta emissão especial de Contraponto, vamos olhar para o percurso político de Hoi At-Seng, um trabalho da jornalista Sofia Jesus e Sónia Nunes, com edição da jornalista Linda Ferreira. Há 3 anos, a 26 de agosto de 2016, Hoi At-Seng dizia que o dia de hoje nunca iria acontecer. Há anos atrás já disse que não vou ser chefe executivo. Não tenho esta postura feita a ser um chefe executivo. As pessoas devem conhecer a si próprio muito bem. Uma pessoa, quando não tem confiança, também a idade não permite. Quem está com a minha idade já se aposentou, por que eu tenho que continuar aqui? Hoi At-Seng nunca foi de expressar publicamente grandes aspirações políticas. Antes da entrada para a Assembleia Popular Nacional, em 2000, nada fazia supor que entraria para a política e chegaria a chefe do Executivo. É o que recorda quem acompanhou o percurso de Hoi At-Seng antes e depois da transição. Mas com a chegada a Pequim e o facto de ter logo em 2001 substituído Edmund Waugh no restrito Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, o nome de Hoi At-Seng tornou-se incontornável. Ainda assim, o certo é que até há pouco tempo continuava a afastar a hipótese de vir a liderar o governo. Isto até março de 2018, à margem das reuniões magnas em Pequim. Alguém perto de si planeia entrar na corrida a chefe de executivo em 2019? Não sei. E no seu caso, planeia candidatar-se? Ainda não sei. A partir daqui, a expectativa ganhou força. O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, chegou a ser dado como um candidato viável, mas a experiência em Pequim e o facto de Hoi At-Seng não pertencer às 3 grandes famílias do território e não ter ligações aos casinos terão pesado a favor do empresário. Nas últimas décadas, Hoi At-Seng desempenhou cargos em diversas associações de cariz económico e também social. Foi, de resto, um dos fundadores da marcha de beneficência do jornal O Moon. Filho do industrial Ho Tin, com raízes na província de Zhejiang, Hoi At-Seng nasceu em Macau em junho de 1957. Era uma criança quando se mudou para o edifício Dona Leonor, no centro da cidade, onde cresceu em contacto com famílias macaenses. Foi dos primeiros inquilinos do prédio e o pai chegou a abrir lá um escritório da empresa da família, a Ho Tin. Foi nos negócios da família que Hoi At-Seng cresceu como empresário. O grupo Ho Tin sempre apostou na inovação e foi diversificando as áreas de investimento, da indústria manufatureira aos têxteis e, mais recentemente, aos painéis solares. Hoi At-Seng investiu também em diversas regiões do interior da China, como Hangzhou e Zhuhai, aqui na área do imobiliário. Irmão de Tina Ho, antiga deputada e dirigente da Associação Geral das Mulheres de Macau e também da Associação Comercial, Hoi At-Seng é descrito como um empreendedor hábil, cauteloso e decidido. Também na política, o empenho é uma característica que lhe é apontada, desde que entrou na Assembleia Legislativa em 2009 e foi logo eleito vice-presidente. Ao chegar ao hemiciclo, deixou o Conselho Executivo, onde estava desde 2004. Como deputado, foi algumas vezes crítico do governo em matéria de contas públicas. No finais de outubro é que recebemos a execução orçamental do ano anterior. O tempo não é suficiente, é muito insuficiente. Para apreciar a conta, o tempo é muito pouco. Chegou também a ser crítico da forma como o governo lidava com as opiniões dos assessores da Assembleia Legislativa. Quando os nossos assessores jurídicos levantam questões, o governo tem alguma repugnância. Acha que os assessores não podem interferir na produção das leis, só lhes cabe ajudar os deputados.
Declarações em 2012, um ano antes de chegar à presidência da Assembleia. Mais tarde, no ano passado, já na reta final, Roy At-Seng não renovou os contratos de dois dos mais experientes assessores, Paulo Cardinal e Paulo Taipa. Uma decisão muito criticada. Roy At-Seng recusou sempre a ideia de saneamento político. Eles estão na idade para criar o seu negócio, criar a sua carreira. Portanto, nós não queremos causar um impedimento para o seu melhor futuro. Roy At-Seng justificou-se também com a necessidade de renovar os quadros, apesar de na altura ter dito que não estavam previstas contratações. Entretanto, a Assembleia Legislativa chamou 5 novos juristas portugueses. Antes disso, houve outras mudanças, desde que Roy At-Seng assumiu em 2013 a presidência do hemiciclo. A iniciativa dos deputados foi sendo limitada através de alterações ao regimento, algo que se refletiu, por exemplo, na rejeição de uma proposta de emissão de voto para assinalar os 30 anos do massacre de Tiananmen. Uma proposta que partiu da ala democrata, reforçada em 2017 com Sulu Sou. O jovem tem, de resto, marcado oposição ao modo de funcionamento do hemiciclo. As diferenças entre Roy At-Seng e Sulu Sou foram evidentes e houve mesmo momentos tensos. Não estamos a limitar os seus direitos e competência. Enquanto a sua suspensão do seu mandato também, você também dado o seu vencimento mensal. Roy At-Seng rejeita que o caso Sulu Sou e o afastamento dos assessores Paulo Cardinal e Paulo Taipa tenham sido uma mancha no mandato como presidente da Assembleia Legislativa. Na hora do balanço, Roy At-Seng defendeu que o momento mais difícil foi a gestão da proposta do regime de garantias, um diploma que caiu depois de ter levado milhares para as ruas em protesto. Roy At-Seng disse que é preciso aprender com a lição. Uma declaração feita no dia em que abandonou as funções na Assembleia Legislativa. Roy At-Seng é eleito num contexto sensível. Durante a campanha foi questionado sobre os protestos em Hong Kong, protestos anti-governo e contra a revisão das leis da extradição, mas não se alongou nos comentários. Roy At-Seng passa para a liderança do governo sem ser pública a orientação da proposta de Macau sobre a entrega de infratores em fuga, feita em 2015, um diploma que saiu do hemiciclo antes mesmo de ser analisado. No atual contexto regional, o futuro dos jovens de Macau foi um dos temas abordados na campanha eleitoral. Roy At-Seng defendeu que é preciso resolver o problema da habitação, dar oportunidades de carreira e promover valores patrióticos e prometeu agir. O governo realmente tem a obrigação de trabalhar no sentido de criar confiança nos jovens e para que eles possam regressar a Macau. Penso que isto é feito através de trabalhos concretos e não só ficar por palavras. Casado, com 2 filhos e uma neta ainda bebê, Roy At-Seng é descrito como um homem reservado, mas bem disposto e aberto ao diálogo. Budista, seguidor dos princípios de Feng Shui, há quem espere uma nova energia no governo, apesar de Roy At-Seng pouco ter concretizado sobre o rumo que planeia dar a Macau. O percurso político de Roy At-Seng, o candidato único a chefe do Executivo para o 5º mandato do líder de Macau, que vai começar em dezembro de 2019. Vamos agora para o Macau Dome. No Macau Dome realiza-se a eleição. No Macau Dome está o jornalista do canal Macau, Sérgio Furtado. Sérgio, a poucos minutos do início da votação, está tudo preparado?
e neste momento os membros desta Comissão Eleitoral já estão na sala, como se pode ver atrás de mim, já está bastante composta. Foi agora solicitado para que estes membros da Comissão Eleitoral se sentem para que se possa dar início ao processo de votação. Estamos precisamente a cerca de 5 minutos do início desse processo de votação e, pelo aquilo que eu me possa perceber na sala, já estão mais dos 2/3 dos membros da Comissão Eleitoral que são necessários para que se efetive esta eleição. Eles vão depois dirigir-se às cabines para votar, para colocar precisamente um carimbo nos boletins de voto, e essa eleição irá ser concretizada a partir do momento em que metade mais um, ou seja, mais de metade dos membros da Comissão Eleitoral que aqui se encontrem tenham votado em Roy At-Seng, que se tornará assim o quarto chefe de executivo. É uma votação que vai acontecer, como disse, a partir das 10 da manhã. Lembro que há 5 anos Chu Sai-on alcançou 380 votos aqui nesta eleição e hoje vamos tentar perceber quantos votos Roy At-Seng vai conseguir reunir. Neste momento ainda estão os procedimentos de entrada e registro dos membros da Comissão Eleitoral. Como disse, vão ainda sentar-se para que depois se dê início aos trabalhos. Agora aqui no estúdio vamos iniciar o debate, a análise, como sempre, a presença de 3 comentadores do programa Contraponto. Hoje com José Carlos Matias, Fernando Gomes e Manuel Graça. Manuel, hoje é o dia em que Roy At-Seng vai ser eleito. Para começar, uma ideia genérica do que tem sido, do que foi o período de campanha eleitoral e, digamos, daquilo que se vai sabendo do candidato, por enquanto candidato, hoje chefe do Executivo eleito, relativamente ao futuro de Macau, embora quer numa primeira fase, quer numa segunda fase, Roy At-Seng tenha sempre não ido muito longe, posso dizer assim, relativamente às metas e àquilo que quer fazer quando iniciar o seu mandato. Sim, eu diria que em termos globais foi uma campanha, se tivéssemos que lhe dar uma nota, talvez um satisfaz mais. Satisfaz no sentido em que acabou por seguir aquilo que era expectável, talvez um sinal mais porque houve uma vontade de interagir mais com a população, com as pessoas que não têm realmente um direito a voto nesta eleição. A verdade é que, por um lado, o formato da eleição do chefe do Executivo joga muito em favor dos candidatos, no sentido que se podem defender muito, sobretudo na situação em que Roy At-Seng está de não ter um adversário, ou seja, no fundo, tudo isso permitiu que Roy At-Seng jogasse muito à defesa, em declarações relativamente genéricas, relativamente em consonância até com aquilo que é, em termos globais, as linhas gerais do governo, não só de Chu Sai-on, mas até mesmo de Edmund Ho. E, portanto, nesse sentido, não houve assim nada, diria eu, de espetacular nesta campanha. Talvez houve 3 temas em termos globais sobre os quais Roy At-Seng se referiu, mas também, na verdade, sem propostas concretas. Por um lado, a questão da lei sindical, e penso que eventualmente então se terá comprometido a avançar com uma lei sindical. Eu até diria, e se fosse do campo pró-empresarial do qual Roy At-Seng faz parte, faz todo o sentido em que esta lei avance agora, e até não faz muito sentido, e até é estranho que não tenha avançado antes, porque aquilo que nós vamos vendo com o passar do tempo é que o setor mais ligado aos trabalhadores, mais ligado à classe média, tem vindo a ganhar peso entre os deputados. Portanto, eu, se fosse um empresário, preferiria, obviamente, ter esta lei aprovada. Deixa-me alargar o debate para pegar nesta questão relativamente à lei sindical, digamos, um assunto que tem estado no debate político, Fernando Gomes, ao longo dos últimos anos. Eu diria quase ao longo das últimas 2 décadas, desde a criação da região administrativa especial de Macau, mas há uma declaração de Roy At-Seng que, pelo menos, abre uma janela a que definitivamente Macau venha a ter lei sindical quando o candidato
num dos colóquios integrados no período da campanha eleitoral, afirmou que na China, só em Macau, não há lei sindical. É verdade, é agradável ouvir isso, porque de facto o próximo chefe executivo, que vai ser o OIA-100, vai ter que acelerar passos, pelo menos para cumprir alguns princípios. Fernando, vamos interromper um pouco para irmos já em direto novamente para o Macau Dome, onde a cerimónia está a começar. Vamos ouvir as explicações. Penso que neste momento a Presidente da Comissão Eleitoral está a usar a palavra. Podemos dar início ao procedimento eleitoral. Antes de iniciarmos o procedimento da eleição propriamente dito, gostaria de apresentar-vos a disposição da Assembleia de Voto. Nos dois lados da sala estão marcadas as áreas de votação, enquanto que, junto ao palco, estão colocadas 4 urnas de cada lado. Os membros que estão no lado esquerdo devem levantar os boletins de voto e votar na zona à esquerda, e os que estão no lado direito devem dirigir-se à zona do lado direito. Daqui a pouco, os nossos trabalhadores irão encaminhar-vos para as respectivas zonas de votação, consoante a ordem dos vossos lugares. Preenchido o boletim de voto, os membros podem colocá-lo na urna. Queiram prestar atenção de que nas áreas de votação é proibida a utilização de telemóveis com função de gravação de imagens ou de tiragem de fotografia ou de outros meios eletrónicos para registrar o boletim de voto do próprio eleitor ou de outrem. O incumprimento incorre o crime de desobediência qualificada. Gostaria ainda de relembrar a todos que devem utilizar o carimbo exclusivo para o preenchimento do boletim de voto. Caso o boletim não tenha sido preenchido com o carimbo exclusivo, ou caso haja qualquer corte, desenho, rasura ou palavra escrita no boletim de voto, esse voto será considerado como nulo. Ademais, após o preenchimento do boletim, devem dobrá-lo e colocá-lo imediatamente na urna. Antes da votação, vamos exibir as urnas. Assim, pedimos aos colegas para prepararem as urnas. Convidamos agora a Sra. Presidente Song para dar instruções. Declaro iniciada a eleição do chefe do Executivo do 5º mandato do governo da RM aos trabalhadores que irão exibir as urnas. Fechem as urnas para dar início ao ato eleitoral. Inicia-se a votação. Queiram os membros da primeira fila dos dois lados levantarem o boletim de voto. Para o efeito, devem mostrar aos trabalhadores a credencial para o exercício do direito de voto e o BIR. Após votação, podem aguardar nos seus lugares. O ato eleitoral já está a decorrer no Macau Dome. Há pouco falávamos na questão da lei sindical, falando como vamos concluir o raciocínio, passar a palavra depois ao Zé Carlos Matias. Sim, de facto, como disse há bocadinho o próximo chefe executivo, ainda bem, durante a campanha disse isso, e com alguma autoridade espero-se que assim continue, porque de facto tem que acelerar passos e fazer o cumprimento da lei básica, porque uma das coisas que consta na lei básica e que ainda estamos aqui há 20 anos a tentar pôr alguma ordem e cumprimento também da lei básica, é bom ouvir isso. E também, em complemento a isso, ele também falou na possibilidade de abertura democrática, ou seja, eventualmente na eleição do chefe executivo universal, como disse, pronto, um sistema, um modelo talvez próximo daquilo que foi proposto em Hong Kong há cerca de 2, 3 anos. Vamos ver, pelo menos é sempre bom ouvir que no próximo chefe executivo tem alguma, no fundo, quebra um bocadinho a certo mutismo e dentro aqui do sistema político em Macau. Vamos ver agora. Zé Carlos, esta é uma questão que se arrasta, a questão da regulamentação desta matéria, é uma exigência que está na lei básica, avançou-se no artigo 23, o artigo 23 que Hong Kong foi tão polémico e que ainda, digamos, não foi regulamentado. Macau não tem, digamos, outra alternativa do que fazer esta regulamentação, portanto, a OIA-100 procura aqui, de certa forma, transmitir a ideia de que é necessário regulamentar e fazer o que falta fazer. Aliás, logo na conferência de imprensa de apresentação
da intenção de candidatura em junho. Numa resposta a essa mesma questão, Royat Singh, na resposta, acabou por comparar a questão do artigo 23 àquilo que é o artigo 27 e o que está previsto ao nível da criação de legislação sindical. Eu diria que estamos perante um compromisso eleitoral. Estamos perante do que há mais próximo de compromisso eleitoral dentro daquilo que foi dito e não dito e alguma natureza como se vaga. vê através das imagens do canal Macau, os 400 membros do Colégio Eleitoral no Macau Dome já estão a votar. Podes continuar. Exatamente, já estão a exercer o seu direito de voto. Estava a dizer que é aquilo que é mais próximo de um compromisso para já. Eu penso que, tendo em conta aquilo que é claramente uma maioria social na sociedade de Macau, expressa no posicionamento repetidamente da clara maioria dos deputados eleitos pela via direta na Assembleia Legislativa, estamos aqui perante uma causa, digamos assim, que reúne um apoio amplo e é tão amplo porque vai desde o campo da oposição, da chamada oposição das forças políticas da chamada oposição pró-democracia, passando por forças políticas que fazem parte, digamos assim, do arco de apoio ao governo do ponto de vista estrutural, mas que mantém uma margem crítica. Estamos a falar dos deputados ligados à Associação Geral dos Operários, deputados ligados aos CAIFONG, à Associação das Mulheres, etc. E também mesmo alguns deputados ligados esta semana o deputado Pereira Coutinho voltou a afirmar que, ainda mesmo antes do governo tomar essa iniciativa, que vai voltar a apresentar um projeto. Será, sim, enfim, o deputado Pereira Coutinho tem procurado marcar posição de forma insistente e Achas possível que, depois desta afirmação de Royat Singh, por exemplo, em março, abril, não haverá ainda certamente tempo para o governo apresentar o projeto, mas se um projeto for apresentado na Assembleia Legislativa e depois da declaração do novo chefe do Executivo, que ele acabe por passar? Eu diria que ele passará quando for uma proposta do Governo. É o que é mais provável, porque perante esta composição da Assembleia Legislativa, os 7 deputados nomeados pelo chefe do Executivo, estou em crer que só irão votar favoravelmente quando a proposta vier do Executivo. José Carlos, e certamente o Governo vai querer marcar o início do seu mandato, por exemplo, com um projeto desta natureza. Será interessante. Estaremos muito atentos àquilo que vão ser as linhas de ação governativa em março do próximo ano. Há um compromisso, irá haver uma pressão para isso. Falas em linhas de ação governativa, deixa só explicar aos nossos ouvintes e telespectadores que estão menos atentos a estas matérias, que em novembro o ainda chefe do Executivo, Fernando Sussaion, vai deslocar-se à Assembleia Legislativa, mas não será apresentada certamente aquele documento de linhas de ação governativa, mas apenas algumas linhas, sobretudo o orçamento para os primeiros 3 meses, e depois, mais ou menos em março, costuma ser assim, será a vez de Royat Singh apresentar as suas primeiras ideias para Macau. E, Manuel, como é evidente, o que se passa aqui ao lado, em Hong Kong, foi uma das matérias mais abordadas durante o período da campanha eleitoral e o chefe do Executivo, o futuro chefe do Executivo, melhor dito, falou naquilo que classificou ser já a dificuldade que a economia de Macau está a afetar. Vamos ouvir estas declarações de Royat Singh relativamente à questão da influência que a situação em Hong Kong está já a trazer a Macau. Na verdade, já podemos ver que há umas influências, porque há muitos turistas que venham de fora para Macau. O número dos turistas estão a reduzir em recente. Por isso, quem diga que agora é um novo acontecimento da SARS. Macau enfrentou o problema da SARS e naquela altura muitos casinos suspenderam o seu serviço, muitos hotéis não têm clientes. Atualmente ainda não chega a essa situação, só que se a situação de Hong Kong continua assim, nós, se calhar no segundo semestre deste ano, vamos enfrentar um grande problema.
Emanuel, Oyat Seng fez esta afirmação. Ao longo desta semana, alguns responsáveis, nomeadamente a diretora do Serviço de Turismo, tiveram outra posição. A ideia de que ainda não está a afetar a economia. O certo é que a economia de Macau também entrou em recessão técnica. Vamos por partes. Oyat Seng fala no segundo semestre. Tu que acompanhas estas questões mais relacionadas para a economia, provavelmente em julho e agosto pode não haver ainda efeitos, mas pensas que mais tarde ou mais cedo esses efeitos vão ser evidentes do que se passa em Hong Kong, não esquecendo aqui também que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China acabará também por ter efeitos em Macau. Até diria que primeiro temos que olhar para os fatores internos de Macau em relação à recessão. Por um lado, a formação de capital bruto está a cair a pique. Os casinos, portanto, os grandes casinos no Cotai estão praticamente todos construídos. Há uma nova fase, segundo as fases, digamos assim, passa a repetição, que irá começar, mas que ainda não está em campo. E a verdade é que o governo, no que toca ao PIDA, continua com taxas de execução muito baixas. Portanto, e aliás, foi a própria justificação que os serviços de economia deram quando apresentaram os números do PIB, foi exatamente uma redução bastante acelerada, no que toca, uma queda bastante acelerada no que toca à formação de capital fixo. E por outro lado, a indústria do jogo de Macau nos últimos meses teve várias, sobretudo na área VIP, houve vários incidentes, por um lado envolverem o grupo Sun City por parte da China continental, por outro lado também no que toca à conjuntura internacional na Austrália, houve várias notícias também envolverem alegadas ligações dos junkets, muitos deles com ligações a Macau, ao mundo criminal, portanto tudo isso teve um efeito negativo no jogo VIP. Portanto, terá tido também mais uma contribuição. A verdade é que aquilo que nós vemos, por um lado, o número total de turistas para Macau, e os últimos números de julho, indicam um crescimento ainda a 2 dígitos. Temos outro grupo de números, que são os números do consumo dos visitantes, que para o segundo trimestre realmente caíram. Ou seja, aquilo que os visitantes como um todo gastaram em Macau, caiu. Se tem ligação a Hong Kong, eu penso que aqui há um agitar um pouco do papão de Hong Kong, que não me parece para já que haja uma Mas, Emanuel, o que é certo é que a economia de Macau entrou em recessão técnica e parece ser também evidente que no início do mandato estará em recessão técnica a economia. Isso penso que dificilmente não é uma situação nova e não podemos dizer que tem a ver com o que se passa em Hong Kong, porque, digamos, já se estava mais ou menos eu diria que isso pode acontecer, mas da parte de Pequim houver a vontade que tal não aconteça, também não é assim tão difícil abrir as torneiras certas para que os números deem a volta. Por um lado, por exemplo, em relação à indústria do jogo, a segunda metade do ano é muito mais benéfica em termos de comparações anuais do que foi a primeira, portanto, há aí logo um fator de crescimento no que toca ao nível das prestações de serviços de turismo. Por outro lado, a nível da formação de capital fixo, é verdade que a execução do PIDA melhora sempre na segunda metade do ano e basta que o Governo acelere um pouco, abre um pouco a torneira dos pagamentos para que isso aconteça. Da parte da China continental, basta, por exemplo, aumentar também um pouco os fluxos turísticos para Macau ou aliviar um pouco a pressão sobre o jogo VIP para que tal aconteça. Portanto, não me parece, até porque a queda que nós tivemos nesse segundo trimestre não foi uma queda de 2 dígitos. E a economia de Macau, por ser relativamente pequena, é muito volátil, mas, portanto, foi uma queda relativamente pequena e que não será tão difícil assim alterar, se houver essa vontade política. Agora, em termos do que são os dados no terreno, o Governo, por exemplo, no que toca às obras públicas, tem que fazer mais, tem que haver um plano, por um lado um plano a longo prazo e esse plano ser executado. Essa é uma questão que tem a ver muito com o investimento público, mas vamos fazer mais uma ligação. Vamos voltar ao Macau Dome, onde, como já dissemos aqui, está já a decorrer a votação. Vou ao contacto do jornalista do Canal Macau. Sérgio, é possível neste momento saber, foram já divulgados o número de membros do Colégio Eleitoral que marcam presença no dia de hoje, no dia da votação? Sabemos que são 400 membros, marcaram todos presença ou há algumas faltas?
Gilberto, não é possível saber ao certo essa listagem, pelo menos a este momento, mas aquilo que eu consigo perceber da composição da sala é que estará praticamente completa esta comissão eleitoral. Há muito poucos lugares vagos nesta sala, o que quer dizer que seguramente estão mais dos 2/3 que são necessários para que a eleição se efetive e, por isso, não haverá qualquer tipo de dificuldade relativamente a questões processuais. Portanto, a sala está praticamente cheia, praticamente completa. Apenas alguns lugares, segundo me parece, estão vazios, mas serão muito poucos. Neste momento decorre precisamente essa votação, que está a ser feita fila a fila. A Comissão Eleitoral, os elementos da Comissão Eleitoral vão entrando nas cabines de voto, onde lá dentro terão de fazer mais uma vez um registro e depois entram na cabina para fazer precisamente o voto, que será feito com um carimbo. Depois de ser feito esse voto, o boletim é dobrado e depois é colocado na urna, nas 4 urnas que estão disponíveis nesta sala, 2 de cada lado, 2 à esquerda, 2 à direita, para que os membros da Comissão Eleitoral possam depositar esses votos. Depois disto será feita uma contagem dos votos para perceber se são todos efetivos, se há algum voto nulo ou se estão todos aptos a ser dados como válidos, e depois nos ecrãs que vemos lá ao fundo, portanto, onde estão a ser neste momento também transmitidas as imagens da colocação do voto em urna, vão ser então anunciados os resultados desta eleição. Lembro que os serviços vão contar voto a voto e em cada voto vão anunciar precisamente o nome do candidato Oyat Seng, caso o voto seja válido, e, portanto, os resultados vão ser conhecidos precisamente na hora, vão ser conhecidos voto a voto, vai ser possível saber na hora, no momento, quantos votos são depositados no candidato Oyat Seng. Depois será feita então a contagem final. Lembro que na última eleição, há 5 anos, Choi Sayon, que cumpria o segundo mandato, foi eleito com 380 votos, mais de 95% dos presentes nesta comissão eleitoral. Vamos então tentar perceber daqui a pouco quantos votos, qual a percentagem que o Oyat Seng vai alcançar nesta eleição e também perceber se estão os 400 membros presentes, do que pelo aquilo que consigo perceber e pela leitura que consigo fazer da sala neste momento, parece-me estarem todos presentes, o que vai ser então uma eleição completa, ou seja, com os elementos da Comissão Eleitoral todos presentes para depositarem o voto. Estes procedimentos vão decorrer durante cerca de hora e meia, portanto é possível que por volta das 11h30, um quarto para o meio-dia, já se consiga perceber quantos votos foram depositados em Oyat Seng. Lembro também que basta metade mais um para que esta votação e a eleição de Oyat Seng seja considerada válida, e isso deverá ficar a conhecer-se próximo, como disse, das 11h30, um quarto para o meio-dia. Para já procede-se a essa votação por parte dos membros da Comissão Eleitoral e não deverá durar muito mais este processo de votação, até porque já se começa a ver os elementos da Comissão Eleitoral das últimas filas a dirigirem-se às cabines de voto para exercer precisamente esse direito de voto. Sérgio Furtado, em direto do Macaudom, onde decorre a votação para o 5º chefe do Executivo da Região Administrativa e Especial de Macau. Regressando aqui ao debate, há pouco falávamos da economia. Fernando Gomes, provavelmente uma das questões para resolver a questão da economia, para resolver esta questão da recessão técnica, é o maior investimento público. Há quem faça essa acusação. É evidente, há algumas obras de grande envergadura, como o metro ligeiro que está em andamento, mas há quem defenda que a este nível o Governo devia ser mais ambicioso e ter um plano mais vasto de obras públicas.
Bem, sobre, de facto, há bocadinho quando se falou de recessão técnica, era de prever, mas como digo, a recessão técnica, de facto, é importante, mas não é muito importante para o bom funcionamento de Macau. Nós sabemos que, de facto, a economia, pronto, em termos de investimento público, já é bastante grande anualmente, e em termos da economia também sabemos que, de facto, às vezes há uma dificuldade em absorver, entre aspas, no fundo, toda a procura que tem Macau. Pronto, é uma recessão que, no fundo, vai na próxima alinhação governativa vai ter alguma influência, mas não creio muito, porque, de facto, aquilo comparando com Hong Kong, como disse há bocadinho, em termos de turistas, acredito que não terá número de turistas, não terá grande redução ou influência. Antes, pelo contrário, sabemos que há até um certo desvio de potenciais turistas para Hong Kong, para Macau, que faz, no fundo, um roteiro um bocadinho diferente, no fundo, um bocadinho mais a leste, aqui na Grande Baía, mais a leste, em vez de ir a Hong Kong, Shenzhen, está mais aqui nessa zona. Mas agora, a nível do casino, é notório que, de facto, vai ter as consequências. São duas vertentes, no fundo, do turismo de Macau. Em termos de entradas para o casino, é notório que, de facto, vai ter aqui algum número menos animado, não é? Habitualmente, em todos os meses ou em cada trimestre, os números são sempre de grande elogio da parte de quem nos governa. Penso que, de facto, aqui vai ter uma certa contenção, é notório, e vai acontecer, como disse há bocadinho, o problema de um dos grandes angariadores de junkets aqui em Macau está com algum problema à perna, não só com a própria República da China, com a China continental, e agora recentemente com a Austrália, no fundo com a sua quase que suspensão comercial, não é, dentro do território australiano. Mas agora, no resto, eu penso que a alinhação governativa daqui o primeiro, eu acho que vai ser uma alinhação governativa com alguma prudência ainda, porque, no fundo, ele também, como sabe, nós conhecemos o Oyasen, é um indivíduo prudente. Gosto de falar quando, no fundo, domina as coisas e que fala, como digo, com alguma autoridade, e que gosto que as coisas consigam ser feitas, não é? Agora vamos ver, de facto, como é que aquilo vai ser. A primeira alinhação governativa vai ser, no fundo, a orientação para os próximos 5 anos do seu mandato, e depois talvez no segundo possamos, no fundo, mais a fundo ver o que é a sua política, a sua intenção e o que é o Oyasen de verdade. Como era de esperar, Hong Kong foi um dos temas que marcou o período da campanha eleitoral. Oyasen, confrontado com a situação em Hong Kong, recordou que a Hong Kong falta educação patriótica. Os problemas que verificamos na região vizinha são devido à educação insuficiente. Vermos erguer bandeiras de outros países sobre o mote da liberdade é, para mim, como residente de Macau e pessoa da minha geração, devastador. Temos de respeitar a história, mas não nos podemos esquecer do nosso próprio país. Não nos podemos esquecer que somos chineses. Isto deve ser claro. Olhando para a situação de Hong Kong e encarando os pensamentos dos jovens como um alerta, vamos reorganizar os currículos e fortalecer a educação. Hong Kong tem falta de educação patriótica, o que causa muitos problemas. Não quebra o coração agitarem a bandeira dos Estados Unidos e do Reino Unido para protestar e ir para uma manifestação. Todos estão com o coração partido. Temos de encarar o problema de Hong Kong como um aviso, como todos os governos. José Carlos Matias, é uma posição que se compreende e a apelar, digamos, a estas questões que têm sido muito focadas em Hong Kong, independentemente das reivindicações dos manifestantes, e que, digamos, há um certo consenso sobre isso. Depois, estas questões são mais sensíveis, sobretudo, ao sentimento chinês. Sim. Aqui nós sabemos que o sentimento de pertença à China das gentes de Macau é substancialmente superior àquilo que os estudos indicam no que diz respeito a Hong Kong. E estamos em Hong Kong numa fase particularmente crítica a esse respeito. No que diz respeito a esta ideia de promoção da educação patriótica, em Macau isso tem vindo a ser feito gradualmente, aliás, ao longo de décadas que isso é feito numa parte importante do sistema educativo de Macau, e mais
intensidade ao longo desta última década. Portanto, veremos o que é que se vai traduzir essa indicação de um reforço agora com base nestas declarações. Veremos o que é que isso significará. Sobre Hong Kong, há pouco, na declaração anterior, Roy At-Seng recordava a crise de 2002-2003 da pneumonia atípica. E, aliás, tem havido uma comparação, porque a chefe do Executivo de Hong Kong afirmou que estávamos perante uma situação ainda mais complicada do que a de 2013. Estamos ainda para verificar isso, faltam muitos dados. Mas eu lembro-me que em 2003, no que diz respeito a Macau, milagrosamente, eu diria quase, foi poupada esse surto, esse problema de saúde pública que teve um impacto forte na economia e na sociedade. Tivemos apenas um caso, se a memória não me atraiçoa, e foi um caso importado de pneumonia atípica. Portanto, ou seja, esta ideia, fazendo aqui uma analogia e uma metáfora... Deixa-me interromper só um pouco para dizer e realçar aqui aos nossos telespectadores, portanto, que o processo no Macau Dome vai evoluindo e penso que neste momento se processa já a preparação depois para a contagem dos votos. Portanto, os 400 membros do Colégio Eleitoral, se estão todos na sala, já exerceram o seu voto. Estava a dizer que, fazendo aqui uma analogia, digamos assim, quase cariz metafórico, entre aquilo que é a ideia de contágio de vírus, digamos assim, que é dessa forma como por vezes é referida a questão de Hong Kong relativamente a Macau. Estou a falar da questão política e da crise que vivemos. Há 16 anos, do ponto de vista da saúde pública, tivemos um contágio que se traduziu apenas num caso importado de pneumonia atípica. Para já, o que nós vimos aqui em Macau poderá ser, digamos assim, podemos fazer aqui uma comparação usando essa analogia de uma certa perspectiva, com todo o respeito, naturalmente. Portanto, a questão aqui tem a ver com o impacto. Há uma influência política, há uma influência económica. Vamos perceber os sinais do tempo. Nós, na verdade, relativamente ao reforço da segurança, da perspectiva da segurança nacional, ao reforço de um discurso patriótico e ao reforço e à criação de um pacote de legislativos que vão nesse sentido, isso é algo que nós já temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos em Macau. Portanto, a questão aqui é se haverá ou não um reforço nesse sentido, neste início de mandato, até ao final do ano e, sobretudo, no início de mandato de Roy At-Seng, dependendo da forma como evoluir a situação de Hong Kong. Agora, o clima político está naturalmente condicionado por isso, e depois a questão económica. Os dados de Hong Kong começam a sair, um impacto muito forte já no turismo, sobretudo em agosto. No mercado do imobiliário também virá certamente um reflexo, ao nível dos mercados capitais, etc. Portanto, isso aí, mesmo que tenhamos aqui, momentaneamente aqui, digamos assim, uma canalização de turistas, que parece já ter acontecido em julho, nesta fase, o certo é que mais cedo ou mais tarde se chegará. Que irá subir, digamos assim, iremos ter provavelmente uma situação em que há recessão técnica que não tem a ver com a situação em Hong Kong, como já aqui vimos, virá um período de dificuldade económica que advém de Aliás, o secretário para a Economia... Dois choques, o choque da guerra comercial e o cheque... O secretário para as Finanças de Hong Kong, relativamente às perspectivas de crescimento, é claro que provavelmente vamos ter... De acordo com a lei eleitoral para o chefe executivo, depois da contagem dos votos, o número de votos é fixado em edital à entrada da Assembleia de Voto, pelo que pedimos à senhora Presidente Song que assine o edital e anunciar o número de votos. Estamos agora em direto com o Macau Dome. Portanto, vai ser afixado neste momento o número de votos. Vamos ouvir a Presidente da Comissão Eleitoral. Feita a contagem, foram introduzidas nas urnas 400 boletins de voto. Em seguida, passamos à leitura dos votos. Façam favor, os colegas. Portanto, votaram os 400...
podemos pôr o nosso palpite, nós também temos aqui um palpite, acho que seria interessante também. Mas este agora que nos o Fernando Gomes quer avançar aqui com um palpite. Temos aqui um palpite então, também. Eu antes da contagem, ou do início da contagem dos votos, não sei se o Emanuel também está preparado para isso, mas podemos fazer aqui. Emanuel, quantos votos vai ter Ouyat Seng? Eu tinha dito 385 quando estávamos ainda em off, mas tendo em conta que toda a gente está lá, se calhar aumentava para 390. Pensava que iriam haver algumas pessoas a faltar. Eu acho que pronto, o número é sempre importante. Eu já desde o início apostei sempre no 389, 389. Soa bem, não é? Achei que soa bem, o 9 é auspicioso, com uma longevidade. Eu penso que talvez seja este número. Portanto, começou agora sim a contagem dos votos no Macau-Dome. Portanto, José Carlos Matias? Era o 383. Não, mas eu já estou a mudar. Estou a mudar porque temos aqui a presença de todos e porque eu estava a verificar, por exemplo, há 5 anos só votaram 399 membros. E há 10 anos dos 400, 297 dos 300. Portanto, eu vou fazer subir para 388. Mas é só porque fico aqui próximo. Também não soa mal. Portanto, os nossos comentadores apostam em 388, José Carlos Matias, Fernando Gomes em 389 e Manuel Graça em 390. Vamos ver quem fica mais próximo, ou se há algum... Eu acho que este número, de facto, eu acho que habitualmente uma dúzia. E o Ouyat Seng tem já 18 votos. Continuando aqui a análise... Ainda não há votos em branco, nem votos... A análise em estúdio. Há pouco falámos de Hong Kong. Relativamente à aplicação da lei básica, Ouyat Seng chegou a falar na questão dos desvios e relativamente a isso vamos recordar um som em que ele fez uma referência ao que se passa em Hong Kong, ou melhor, que se passou em Hong Kong e que Ouyat Seng criticou relativamente àquilo que classificou como os desvios à lei básica que estão a passar, ou que passaram em Hong Kong, como não respeitar os símbolos nacionais. Como acontece na região vizinhança, é que é o tal desafio do princípio, porque tocou 3 linhas vermelhas do governo central, porque até destruiu bandeira, emblema nacional, porque qualquer país não permite a destruição do seu símbolo nacional. Por isso, esta também é uma manifestação de desafio do princípio. Por enquanto, eu acho que em Macau estamos a fazer muito bem e respeitamos todo esse princípio. Emanuel, esta questão de não respeitar os símbolos nacionais, digamos, uma questão que é cara, podemos dizer assim, para todos os países, não é só uma questão para a China, se calhar para a China tem outro simbolismo, e os desvios de que Ouyat Seng falou tinham um pouco a ver com isto, Sim. Embora o Ouyat Seng também, relativamente ao compromisso da garantia do que está consagrado na lei básica, pareceu ser evidente. Por um lado temos que entender uma coisa, né? Por exemplo, que é diferente da China em relação a Portugal. Há uma, tendo em conta que é um regime de partido único, há uma superposição muito... Sobreposição. Sim, uma sobreposição muito clara entre aquilo que é o Estado e aquilo que são os símbolos nacionais. Ou seja, de certa forma, eu penso que as pessoas, ou uma parte significativa das pessoas que está a utilizar os símbolos nacionais nos protestos, não é um protesto diretamente em relação à ideia e à entidade de China como um país, como uma nação culturalmente, historicamente, mas é identificando esses símbolos como uma personalização do regime. Por exemplo, em países como em Portugal, onde há um regime democrático e há uma alternância de partidos no poder, não há essa superposição tão óbvia que acontece em países que vivem um regime de partido único, como o caso da China. Ou seja, a bandeira, de alguma forma, porque a bandeira reflete... Exatamente, deixa-me só, a bandeira reflete aquilo que é a fundação da República Popular da China, a aliança do partido, a estrela maior, com as várias classes, a classe operária, a classe camponesa, a burguesia nacional patriótica e a pequena burguesia. Mas dito isto, eu acho que é importante, por outro lado, e acho que
também é um problema que tem acontecido muito em Hong Kong, ou em relação à análise de Hong Kong, tem havido um foco muito grande na árvore e esquece a floresta, ou seja, tem havido um foco muito grande nas questões da violência, etc., mas esquece toda a motivação que está a levar as pessoas para a rua. Do lado de Macau, e é a questão mais importante, e eu acho que vai ser o grande desafio de Hoi Yat-Seng para o seu mandato, é o entendimento do que é o princípio um país, dois sistemas. Concordo-se ou não, é claro que aquilo que era o entendimento das autoridades de Pequim de o princípio um país, dois sistemas, nos primeiros 15 anos da RAM, mudou claramente. Há uma redefinição, se quiseres. Sim. Um enquadramento. Há pessoas que serão a favor, outras que são contra, mas que é claro que isso, e acho que é um ponto inicial de debate, é claro que há uma mudança em relação a esse entendimento. Aliás, se me permite, se acelerou nos últimos 2 anos. Se me permite, desculpa, depois já te passo a bola a ti e ao Fernando, só para não me esquecer. Nós temos tempo aqui para falar sobre as coisas. Isso foi claro na mudança de discurso, se tu reparares, a forma como a Constituição da República Popular da China é valorizada a partir de uma certa altura e colocada no discurso oficial, passou a ser norma. E estou a falar de discurso oficial de representantes do Gabinete de Ligação aqui, estou a falar de discurso oficial de representantes do Governo Central e também discurso oficial de alguns e vários representantes aqui da própria região, colocando a Constituição e a lei básica, ou seja, a expressão ser a Constituição e a lei básica. Se nós recuarmos no tempo, há 10 anos, há 15 anos, não era tão premente e necessária a referência tão permanente à questão da primazia e da força da Constituição. José Carlos, deixa-me dizer que Hoi Yat-Seng já obteve os primeiros 100 votos. E eu diria, em relação àquilo que estávamos a falar da definição do que é o princípio um país, dois sistemas, a grande questão que se coloca é que, na verdade, nós não temos na lei básica e na Constituição chinesa válvulas de escape para quando os dois sistemas se confrontam. Havia um entendimento subjacente e óbvio que a Constituição está sobre a lei básica, mas sempre foram encontradas, digamos assim, algumas válvulas de escape nos momentos de maior tensão para evitar um confronto, um choque direto. E neste momento isso não está a acontecer, sobretudo do lado de Pequim, que é quem tem a faca e o queijo na mão, e por outro lado, e é preciso entender que o facto de, neste momento, já se ter cristalizado a ideia de que Xi Jinping irá fazer um terceiro mandato, também não ajuda a que isso aconteça, porque senão o que aconteceria era que neste momento, na parte da China continental, estaríamos a entrar nas lutas internas, digamos assim, em relação à sucessão do presidente que cumpriria os 2 mandatos e do primeiro-ministro. E, portanto, dentro também dessa discussão interna, poderiam surgir ideias alternativas, visões alternativas de como abordar este problema. Mas também o facto de haver essa mudança em relação àquilo que é o sistema político na China, ou seja, de que está praticamente subentendido que haverá um terceiro mandato desta atual cúpula dirigente, também isso não está a facilitar que surjam visões diferentes, visões inovadoras, se quisermos usar o jargão comum da RAM. Aliás, portanto, não há essa capacidade de descoberta de válvulas de escape. Sim, sobre isso também a nível da educação, como disse, esta é a educação, eu acho que é importante, mas é bom que tenha noção. Quando falamos na educação, pensamos logo nos jovens, na escola primária, na secundária e por aí fora. Eu acho que há outro valor da educação chamado educação cívica. Essa educação cívica à sociedade, à comunidade e às pessoas que residem em Macau, acho que também é importante. Importante porquê? Que é para as pessoas saberem. A educação patriótica, eu acho que qualquer país, qualquer nação, é sempre importante ter essa noção, mas essa noção de patriotismo, no fundo, ela tem que ser, no fundo, uma forma sem ser exacerbada e também de um respeito ao patriotismo diferente. Ou seja, o importante aqui do patriotismo é tornar-se não só numa postura, no fundo, quase que usurpadora da identidade única da importância. Acho que isso é que é o perigo. Como se pode ver nas nossas imagens, Hoi Yat-Seng já obteve 150 votos. Sim, e como estava... 201... Vamos tentar acabar só um bocadinho o raciocínio, que acho que é importante ter a noção de educação patriótica e também a chamada educação cívica, que é importante, no fundo, aos adultos, não estudantes, que é a noção da democracia.
De momento, a China é um partido, pronto, governado por um partido único, mas temos, no fundo, tem a sua funcionalidade, é discutível, também não deixa de ser um democrático, porque a democracia é diferente da democracia, como nós sabemos, desde há 2000 e tal anos, não é? O que é que democracia, no fundo, é direito de voto, é direito de escolha pelos cidadãos. E eu acho que, no caso da China, tem um funcionamento sui generis, nós sabemos, vem de uma série de comitês diferentes e, a partir daí, depois tem uma Assembleia Nacional Popular, no fundo, elege os seus governantes. Já que estamos a falar nesta questão, vamos aproveitar para recordar o que Oi At-seng disse relativamente à questão do sufrágio direto. Referiu-se o que disse, ou que está consagrado na lei básica, mas de certa forma, e isso depois vamos analisar, mostrou alguma abertura a que pelo menos possa haver alguma discussão relativamente ao sistema político. Vamos recordar as declarações de Oi At-seng. Quanto ao sufrágio universal, gradualmente podemos atingir, mas não é assim concretizar um dia para o outro, porque isto tem a ver com reforma política de uma região. Não é a Assembleia Legislativa pode tomar iniciativa de liderar ou orientar essa reforma. Eu já vi. Bem, vamos deixar a análise dessa questão dos sufrágios direto para mais tarde, porque neste momento está-se a aproximar o momento em que Oi At-seng terá garantida a sua eleição. Portanto, vemos as imagens neste momento, não tenho ainda em direto o Sérgio Furtado. Fernando, vamos falar então nesta questão do sufrágio direto e da forma como ele foi analisado. Exato, como disse, o sufrágio direto, como digo, aquela proposta que foi apresentada não me choca. Não me choca porque, no fundo, a população acaba por escolher, no fundo, o chefe executivo universal, mas os candidatos, quando partem de um colégio eleitoral em que são escolhidos, no mínimo, no caso acho que eram 2 candidatos, depois ia até 4, penso, na altura. A proposta no mínimo 2, não é? No mínimo 2. Chefe do Executivo. Vamos em direto para o Macau. O Sérgio Furtado, penso que está neste momento em direto. Sérgio, Oi At-seng já tem 204 votos, portanto, está eleito. E neste momento a votação já atingiu os 208 votos depositados em Oi At-seng. Há neste momento também 5 votos em branco que foram contabilizados pelos serviços aqui desta eleição. Neste momento já estando os 400 presentes, os 400 elementos desta Comissão Eleitoral presentes, como já nos vieram confirmar de que está precisamente completa esta Comissão Eleitoral, já ultrapassou os 217 votos, o que quer dizer que esta eleição está assim praticamente garantida para Oi At-seng, que será assim o próximo chefe do Executivo, o quarto chefe do Executivo, e garantido assim para já 223 votos, 5 deles foram registados e contabilizados em branco. Continuamos a ouvir a contagem dos votos e o nome de Oi At-seng que continua a ecoar aqui neste pavilhão, e assim vai ser até que estejam contada a totalidade dos votos que aqui foram depositados. Como disse há pouco, a esta eleição compareceram os 400 membros da Comissão Eleitoral que votaram durante cerca de 1 hora, e neste momento há mais de meia hora que já estamos a ouvir esta contagem de votos, que continua a somar 236 neste momento, e se esses 5 votos em branco que referi há pouco, como dizia, era necessária metade desta Comissão Eleitoral, era necessário que metade desses votos fossem depositados em Oi At-seng para que a eleição fosse válida, e neste momento, olhando para a contagem, já ultrapassamos esse momento da metade. Agora,
contabilizado mais um voto, neste caso, não em branco, mas um voto nulo, o que quer dizer que o procedimento de votação não foi cumprido. Portanto, não sabemos o que poderá ter resultado neste voto nulo, mas, por exemplo, poderá não ter sido usado o carimbo oficial, ou poderá ter sido rasurado o boletim de voto ou rasgado. São algumas das hipóteses que levam a que o voto seja considerado nulo. Como dizia, e neste momento, depois de ultrapassada mais de metade dos 400 delegados a esta comissão eleitoral, Royat Singh tem praticamente garantida a eleição para se tornar o quarto chefe executivo de Macau, depois de Edmund Ho, depois de Chu Sai-on, que cumpriu 2 mandatos, e agora Royat Singh, que vai assumir os destinos da região administrativa especial. Continuar a análise. Estávamos a falar, Fernando, na questão do sufrágio universal. Pois, como disse há bocadinho, essa educação cívica passa, no fundo, também transmissão da noção da educação, como digo, educação cívica, patriótica. Acho que os valores, de facto, têm que ser respeitados, seja de que país for, ainda por cima do seu próprio país. Acho que não há margens aqui para grande discussão, porque, no fundo, no fundo, a identidade da nação e do país que deve ser respeitado, seja ela de que país for. E, além disso, acho que a educação cívica é importante, porque se nós abrimos para uma votação universal, é preciso que as pessoas saibam em que votar e como votar e quando votar. Porque, se caso contrário, corremos o grande risco de, no fundo, as pessoas têm direito a voto, não sabem como aplicá-la ou como escolher, no fundo, o mais... Mas, Fernando, mas essa não é uma velha questão. Não há condições para ter mas isso é velha história. Não temos sufrágio. Mas agora... se não tivermos sufrágio, não conseguimos, se calhar, preparar as pessoas para... Isto era a questão da democracia. A democracia exerce, aprende-se a exercer. Exatamente. Depois, também, é por isso que nós estamos na nova era. Esperemos que nova era, com o novo chefe executivo, entre a nova era também, não é? Porque as pessoas têm que ser educadas, porque a educação aqui temos que ser uma educação global, não só a educação patriótica, mas também a educação para exercer o seu patriotismo, também é importante, ou seja, a democracia faz parte, não é? É preciso entender só, desculpem, e um dado interessante, e agora comissões legislativas em Portugal, há mais pessoas a votar para a Assembleia da República Portuguesa e para o Primeiro-Ministro, entre aspas, não se vota para o Primeiro-Ministro, em Macau, do que para o seu próprio chefe de executivo. Pois. É preciso ter noção disso, sobretudo agora com o recenseamento automático que aconteceu. Portanto, há mais pessoas em Macau neste momento, pelo menos com o direito de voto para o governo em português, do que para o governo da RAM. Sim, o problema Mas há aqui uma questão... O problema é o exercício, como disse há bocadinho. O problema é o exercício. Não é preciso dar voto às pessoas, é preciso, no fundo, motivar as pessoas a votarem. Eu sou o grande problema. Não lhe interessa Macau um dia ter um universo de 250 eleitores e irem votar outra vez 400 ou 500, apesar de atribuir esse direito. Aí está chamada educação patriótica, mas também educação cívica, no exercício do seu patriotismo. Mas quando olhamos para aquilo que é a participação nas eleições legislativas de Macau, as taxas de participação, elas são sempre acima ou têm sido sempre acima de 50%. Sim, não envergonham. Não envergonham, bastante acima. E a participação cívica a esse nível é muito importante. Falava aqui o Fernando da nova era, pois claro, mas além da nova era temos a Transmac e a TCM. Agora não é? Nova era, foi. Mas era antigamente. O que eu quero dizer é... TCM. Tínhamos, não é? Tens razão. Mas é uma nova era, pronto, já passada, já é uma nova era que esta minha piada... Com o novo dirigente. Está desatualizada, peço desculpa. Mas aquilo que eu queria dizer era o seguinte... mesmo 2 ou 3 pontos, mesmo estando num sistema de círculo pequeno da fórmula que temos dos 400 membros do colégio eleitoral, haver mais do que um candidato tinha várias virtualidades, porque julgo que obrigaria... Houve aqui um esforço por parte de Royat Singh, mesmo sendo o único candidato, em comunicar bastante para além dos 400 eleitores. E eu não tenho a certeza, agora falo um pouco... Posso não estar correto naquilo que vou dizer, mas naquilo que posso usar como termo de comparação... Mas o facto de não haver 2 candidatos... Sim.
limita o diálogo. Não é isso, mas o debate. Não, mas esse é o meu ponto. Mas no diálogo, mas o debate. Falar é uma coisa, comunicar é outra. Não, mas eu ia só aqui a parte. Aquilo que você disse teve razão. Ele, à maior abertura, tentou chegar a várias sociedades e vários estratos sociais diferentes, mas já falava com um ar um bocadinho paternalista. Isto também não é bom para umas eleições. Mas a minha argumentação é exatamente essa. É só poder terminar. Portanto, é verdade que portanto, houve aqui um esforço de ir para além desses 400 eleitores, mas sim, foi claramente visível essa abordagem paternalista. E depois a questão é a seguinte, se houvesse uma situação de mais do que um candidato, isso obrigaria a um outro nível de compromisso, a um outro nível de debate, a um outro nível de envolvimento das pessoas para além dos 400 eleitores, que traria vários benefícios ao sistema, ao debate político, é uma cultura de pluralidade, uma cultura de normalização de ideias diferentes e de debate político para que se construa uma cultura mais democrática para se construir e de formação cívica. Formação cívica, como disse, nós temos que começar a algum lado, foi um bocadinho aquilo que o Gilberto disse, parece que não temos diferenciação, formação cívica suficiente para avançar para umas eleições 355 votos neste momento. Do sufrágio universal. Quer dizer, no fundo é um bocadinho a história da galinha do ovo, não é? Exatamente. Temos começado a algum lado. Eu penso que as eleições do chefe executivo poderiam começar neste sentido. Exatamente. Porque é muito mais controlado. São duas pessoas, em vez de aparecer... Mas relativamente a esta questão, parece evidente que as declarações de Oyat-Seng vão na direção de que é o que está previsto na lei básica, é o que tem dito o Comitê Permanente da Assembleia Nacional Popular, e depois uma certa abertura para, pelo menos haver alguma discussão. Mas pelo menos há uma diferença, só para terminar aqui rapidamente. Um aspecto interessante, de facto, da abordagem de Oyat-Seng é, contrariamente àquilo que tem sido um discurso do Executivo, de fechar a porta para sempre que se fala na questão porque não está previsto na lei básica, pelo menos Oyat-Seng, não estando previsto, não é uma impossibilidade, é preciso construir um consenso, é preciso uma abordagem gradual, etc. Mas pelo menos já há aqui uma diferença que me parece do discurso político, pelo menos aqui uma pequena diferença. Mas mais uma vez é um bocadinho aquela educação cívica ou a educação do eleitor, pronto, queria chegar um bocadinho, por exemplo. Espero que do seu discurso haja, no fundo, aqui uma abertura, no fundo, dos representantes, não só na Assembleia, e também nas eleições para o chefe executivo. Como digo, aqui para o chefe executivo teria interesse, no fundo, ter dois candidatos, havia aqui um debate, uma aproximação, motivava, no fundo, a população, no fundo, a acompanhar com o seu direito de voto universal. Como digo, não me escandaliza, no fundo, ter aqui um colégio eleitoral onde possa, no fundo, escolher os 2 ou 3 candidatos para as eleições. Acho que temos que começar a algum lado. Agora, uma abertura única, imediata, penso que não é oportuna. Nós, como conhecedores da realidade, no fundo, social e política e cívica... Vamos em direto para o Macau Dome. Sérgio Furtado, estamos quase a chegar ao fim da votação. Sérgio, já está? 工作人員已經完成唱票，現在有請管委會成員檢驗選票。 E neste momento chegamos ao fim da votação, de contagem dos votos, 392 votos em Oyat-Seng. Temos também uma contagem de 7 votos em branco e 1 voto em apreciação, que, como disse há pouco, não temos a indicação do porquê dessa apreciação do voto, mas é um voto que está pendente de contagem e que será apreciado mais tarde. Neste momento, os serviços atrás de mim estão prestes a anunciar oficialmente os resultados desta votação que praticamente depositou em Oyat-Seng a totalidade dos votos, 392, ou seja, mais 10 votos do que na última eleição de Chui Sai-on, que tinha chegado aos 382 votos. Neste momento, os serviços desta eleição do chefe do Executivo fazem as últimas verificações da contagem dos votos. Lembro ainda que os votos depois vão ser enviados para o Tribunal de Última Instância, que ainda terá uma palavra a dizer na apreciação e na
contagem destes votos. Isso deverá acontecer já a partir de segunda-feira e o Tribunal vai apreciar e um dia depois terá também que validar esta votação para a eleição do chefe do Executivo. Neste momento podemos ver a mesa a fazer a verificação dos boletins de voto. Ouvimos 392 vezes o nome de Rui Yat-sen, ele que será o próximo chefe do Executivo, será o quarto governo, será o terceiro chefe do Executivo, depois de Edmund Ho e Chui Sai-on ter sido eleito duas vezes, ter esviado o governo da região administrativa especial de Macau por 2 mandatos. É agora a vez de Chui Sai-on conduzir os destinos de Macau nos próximos 5 anos. Continuamos assim à espera desse anúncio oficial da contagem dos votos que deverá estar prestes a acontecer. Neste momento a mesa ainda faz algumas verificações relativamente à contagem dos votos. Será depois Songman Lei, a Presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais do chefe do Executivo, a fazer esse anúncio, e é isso que está a acontecer neste momento. Será feita a leitura oficial da contagem e dos resultados desta eleição. Ao abrigo da lei eleitoral, o candidato ou seu representante podem examinar os votos classificados. Agora convidamos o Sr. Yao Tengpiu que examine os boletins de voto. Neste momento, Yao Tengpiu, que é o diretor de campanha de Rui Yat-sen, fez a verificação da contagem dos votos e está a cumprimentar precisamente a Presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais do chefe do Executivo, o Songman Lei, e também os restantes membros desta comissão. Neste momento, presumo que será depois anunciado o resultado oficial. Foram 392 votos contados para Rui Yat-sen. Há ainda 7 votos que foram considerados votos em branco e um voto em apreciação. Não se conhece ainda qual será o destino desse voto, e se vai ou não somar à contagem dos 392 somados por Rui Yat-sen nesta eleição do chefe do Executivo. Dizer também e relembrar mais uma vez que os 400 elementos desta Comissão Eleitoral estão todos presentes na sala, portanto 100% de presenças, e esta foi uma votação que começou perto das 10 da manhã, são agora 11, portanto mais ou menos uma hora desde o início dos trabalhos até que ficasse concluída esta votação. Lembro ainda, e mais uma vez, que estes resultados vão ser ainda conferidos pelo Tribunal de Última Instância, que terá ainda uma palavra a dizer relativamente à contagem dos votos e à oficialização desta eleição. É indiscutível, Rui Yat-sen torna-se o terceiro chefe do Executivo, vai conduzir o quarto governo da região administrativa especial de Macau durante os próximos 5 anos.
e neste momento os serviços continuam a fazer as diligências de contagem dos votos. No próximo dia 30, o Tribunal de Última Instância irá anunciar a oficialização. E assim está a Presidente da Comissão de Eleição do Chefe do Executivo a fazer a última verificação e aí está o resultado da contagem, 392 votos válidos, 7 votos em branco e o tal voto que estava em apreciação, voto nulo 1, lembro que poderá ter sido uma colocação errada do carimbo de votação ou qualquer nota que terá sido feita no boletim de voto. O voto que estava em apreciação acabou por ser considerado nulo. Solicitamos à senhora Presidente Sung da Comissão das Ações Eleitorais que entregue os documentos da eleição aos E neste momento seguem os procedimentos aqui neste pavilhão, os procedimentos para a oficialização da contagem dos votos e também a verificação de toda a documentação e garantir que está tudo em ordem e que não há qualquer interferência, digamos assim, nesta votação. 392 votos, Oyat Seng está eleito como 5º chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, será o 3º político do território a exercer essas funções, recordando aqui que quer Edmund Wall, quer Phanang Susayon cumpriram os dois mandatos. Emanuel, eu diria que da votação aqui dos nossos comentadores, o Emanuel foi o que ficou mais próximo, 390, mas assim uma análise rápida, penso que Oyat Seng conseguiu 98% dos votos, digamos o mesmo que no segundo mandato terá conseguido Edmund Wall, e são contas feitas assim aqui de um momento para o outro. Exatamente, ou seja, no seu segundo mandato, porque na primeira eleição Edmund Wall tinha um concorrente, o que não aconteceu em mais nenhuma das eleições. Edmund Wall teve 296 votos, na altura o comitê era composto por 300 pessoas, portanto teve 98,67% do total, mas por exemplo se compararmos com Chui Sayon na sua primeira eleição, teve 95,27%, ou seja, Oyat Seng tem aqui um resultado melhor do que Chui Sayon e, por outro lado, tem um resultado melhor do que nas outras eleições anteriores, no sentido em que todos os membros do comitê estavam presentes nesta eleição, o que não aconteceu nas últimas 3, o que também, eventualmente, será um sinal claro de apoio a Oyat Seng, enquanto, digamos assim, por parte das elites e do campo mais tradicional de Macau. Sem dúvida que diria eu que talvez até lhe dê um papel reforçado junto a Pequim, e este é um ponto que nós ainda não abordámos aqui, mas que também é interessante do ponto de vista de Macau. Este é o primeiro chefe de executivo que nós temos que é realmente alguém que é um conhecedor profundo dos corredores do poder em Pequim, é alguém que já conhece e que é conhecido, e porventura isso poderá ter algum capital político que poderá jogar a seu favor. É alguém, por exemplo, que terá estado com o atual presidente Xi Jinping antes de Xi Jinping estar neste cargo, exatamente quando Xi Jinping era responsável pelas 2 regiões administrativas de Macau. Deixa-me recordar como, aliás, há pouco se viu na peça... Excelentíssimo Sr. Candidato, excelentíssimos senhores membros, de acordo com o artigo 93 Estamos em direto em Macaudome. Da Lei de Eleição do Chefe Executivo, em nome da Assembleia de Apuramento Geral, anuncio que é confirmado o resultado da eleição obtido pela Comissão dos Assuntos Eleitorais. O apuramento geral termina por aqui. Convidamos os membros da Assembleia de Apuramento Geral para se retirarem da sala.
Nós podemos continuar por aqui, nesta questão, Emanuel, e esperar que está também previsto, dentro de alguns minutos, o candidato agora eleito, o chefe do Executivo eleito, vai fazer uma intervenção perante os membros do Colégio Eleitoral e será, digamos, o último ponto desta primeira parte, porque, como anunciámos, cerca do meio-dia vai decorrer a conferência de imprensa. Eu estava a fazer referência, pegando as tuas palavras, relativamente ao conhecimento de Oya Tseng, dizer aqui, como se dizia no percurso traçado aqui pelas jornalistas Sofia Jus e Sónia Nunes, de que Oya Tseng, logo a seguir, em 99, logo que Edmundo O foi eleito, começou-se a falar muito de Oya Tseng como o homem que se podia seguir, e é claro que Oya Tseng vai para a Assembleia Nacional Popular em 2000 e é membro do Comitê Permanente desde 2001. Pedimos a senhora Presidente Som para anunciar o resultado da eleição. Vamos ouvir. O candidato Oya Tseng obteve 392 votos, mais que metade do número total dos membros da Comissão Eleitoral. Assim sendo, anuncio formalmente que o Sr. Oya Tseng é eleito chefe do Executivo indigitado do 5º mandato do Governo da Região Administrativa Especial de Macau. Nos termos da lei eleitoral, o resultado da eleição vai ser entregue ao Tribunal de Última Instância para confirmação. Agora, convidamos o chefe do Executivo indigitado do 5º mandato do Governo da RAEM para subir ao palco para receber as felicitações e usar da palavra. 11 e 8 minutos. Oya Tseng está... Grande salva de palmas no Macau-Dome, e Oya Tseng vai fazer a sua primeira intervenção depois de ser eleito. Excelentíssima senhora Presidente e excelentíssimos senhores membros da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe Executivo, excelentíssimos senhores membros da Comissão Eleitoral. É uma grande honra para mim ser eleito como o 5º chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China. Queria aproveitar para manifestar os meus sinceros agradecimentos a todos os membros da Comissão Eleitoral pela confiança depositada e pelo apoio prestado. À população de Macau e a todos os sectores que prestaram atenção à eleição, partilharam opiniões e sugestões comigo e me deram ajuda durante todo o processo eleitoral, sobretudo pelo afeto e apoio que me têm prestado. Aos órgãos de comunicação social, sobretudo aos jornalistas na linha de frente, pelos trabalhos realizados ao longo dos últimos 2 meses. Aos colegas de sede da candidatura que têm trabalhado arduamente. A minha família, porque hoje não estaria aqui sem a vossa atenção e dedicação. Estou plenamente ciente de que o cargo de chefe do Executivo é uma grande responsabilidade e exige trabalhos duros. Aqui, perante toda a população de Macau, prometo solenemente promover com todo o esforço a implementação dos grandiosos princípios de um país e 2 sistemas, Macau governado pela sua gente e alto grau de autonomia, cumprir firme e rigorosamente a Constituição e a lei básica no exercício das funções e na governação, unir todas as classes sociais e todos os setores, concretizar o discurso da apresentação de candidatura e o programa político com o esforço de cooperação, a dedicação ao avanço e o espírito de mudança e inovação, de modo a servir a população, Macau e o país. Durante a eleição, percorri todas as zonas da cidade visitando as associações e as comunidades, tendo realizado encontros com todos os setores sociais e diferentes instituições com vista a apresentar as minhas ideias de candidatura e o programa político, bem como ouvir opiniões e sugestões de diferentes classes sociais, o que me permitiu conhecer aprofundamente as perspectivas da população em geral. Irei enfrentar sinceramente as questões e os desafios legados pelo passado e surgidos no decurso do desenvolvimento de Macau, tirando proveito das vantagens e oportunidades de desenvolvimento na nova fase da reforma e abertura do país, por forma a unir-me e trabalhar conjuntamente com a população de Macau para cumprir a responsabilidade e a missão que me são atribuídas. Irei acelerar nos termos legais a optimização do mecanismo de governação do governo da RAEM e a elevação do nível da governação pública,
concretizar a diversificação do desenvolvimento econômico de Macau, concentrar-se no aumento do bem-estar da população, reforçar a formação de talentos e os trabalhos relacionados com os jovens e criar uma base de cooperação cultural no sentido de consolidar o sucesso alcançado e estabilizar a conjuntura harmoniosa para criar uma nova fase de desenvolvimento de Macau. A candidatura à presente eleição permitiu-me sentir de forma mais impressionante o espírito precioso da solidariedade, dedicação ao avanço, diversificação e abertura, harmonia e tolerância em toda a sociedade, bem como compreender melhor o sentido e a importância do valor de amor à pátria em Macau. Sinto-me grato pelas oportunidades de crescimento que o país e Macau me têm proporcionado, pelo apoio que a população e os sectores sociais que me têm dado ao longo dos anos e pela confiança e apoio que os membros da Comissão Eleitoral do Chefe Executivo me depositam. Desempenharei fielmente as funções em que sou investido, serei honesto e dedicado para com o público e, juntamente com a população em geral, os sectores sociais e todos os funcionários públicos, envidarei todo o esforço possível e prestarei contributo para concretizar a renascença grandiosa da nação chinesa, continuar a implementação do princípio de um país, dois sistemas e salvaguardar a prosperidade e estabilidade social da RAEM. Muito obrigado. Ao Yat-Seng cumprimenta agora na Macau Dome o primeiro chefe do Executivo, Edmund Law. Cumprimenta outros membros da... O chefe do Executivo indigitado irá realizar uma conferência de imprensa no centro de imprensa do Dome. Bem, como a conferência de imprensa, como ouviram agora em direto, será daqui a 15 minutos e não ao meio-dia, como estava previsto. O programa, esta primeira parte do programa era para terminar apenas às 11h30. Haverá uma conferência, portanto, daqui a 15 minutos. Até lá vamos à análise aqui no estúdio. E, Manuel, do discurso, ou deste pequeno discurso de Ao Yat-Seng, diria o normal, reafirmar o que tenho dito ao longo das últimas semanas, com destaque para a garantia de que respeitará a Constituição, o princípio um país, dois sistemas, a lei básica, que vai procurar unir todas as classes e elevar o nível de governação. Sim, diria que o discurso que tivemos aqui não surpreende, nem pela positiva nem pela negativa. É um discurso de vitória tradicional, chamemos-lhe assim, redondo, sem nenhuma ideia propriamente nova. Eu diria que entramos já neste momento na segunda fase, que é, e será aquela que de alguma forma irá definir em grande parte o que será Ao Yat-Seng enquanto chefe do Executivo, que será a sua equipa de secretários. Nós, desde Edmund Ho, não tínhamos um chefe do Executivo que tivesse vindo de fora da máquina administrativa, portanto, Chui Sai-on, apesar de ser do mundo empresarial, já estava dentro da máquina administrativa há 10 anos, já era secretário há 10 anos já, quando passou a chefe do Executivo. Estamos agora perante novamente um empresário que surge de fora da esfera governamental. É verdade que teve lugar no Conselho do Executivo, mas o Conselho do Executivo é, na teoria, não tanto na prática, mas na teoria, um órgão que dá apenas aconselhamento ao chefe do Executivo e tinha sido agora, portanto, Presidente da Assembleia Legislativa também. Será interessante perceber quem é que será mantido ou não, se haverá uma mudança grande na sua equipa, porque nós sabemos que, em grande parte, aquilo que faz, ou que garante pelo menos o sucesso de um chefe do Executivo, é a sua equipa de secretários. Neste momento, já morreu, entre aspas, o debate que existiu durante alguns anos se deveria haver ou não um aumento do número de secretários, claramente pelas declarações de Ao Yat-Seng, que acha que o número de funcionários públicos é suficiente. Também não me parece que ele vá alargar, portanto, o número de secretários nem criar novos serviços. Eventualmente haverá até uma consolidação de serviços, foi aquilo que se pôde ler nas entrelinhas das suas declarações. Manuel, essa é uma questão que vamos deixar para analisar na segunda parte do nosso programa. Portanto, esta edição especial de Contraponto dedicada a acompanhar a eleição do chefe do Executivo. Ao Yat-Seng está eleito. Daqui a alguns minutos
vamos regressar ao contato com os telespectadores e também com os ouvintes da Rádio Macau para acompanharmos a conferência de imprensa e fazer a análise das declarações de Hoi Ha-Tseng, as primeiras declarações depois de ser eleito perante os jornalistas. Portanto, daqui a alguns minutos vamos estar de regresso. Até já.